Olá, queridos. Meu nome é Augusta. Nós vamos passar um tempinho juntos aqui, refletindo um pouco sobre a palavra de Deus, o que Ele tem para nós nesse tempo, em busca de uma restauração do nosso homem interior, do nosso ser de forma integral. Então, nós vamos abordar aqui um tripé. Nós, como seres humanos, bem humanos, nós como seres emocionais e seres espirituais. Então, a palavra de Deus vai nos dar o fundamento de toda essa conversa. Hoje vai ser só uma introdução, vamos refletir no Salmo 23, mas a gente tem uma boa jornada pela frente. Espero que seja um tempo muito proveitoso e abençoador para todos nós. Todos nós, assim, todos nós precisamos de restauração, de transformação, de santificação. Eu quero deixar bem claro aqui que é um processo, uma jornada realmente de vida. Não é um tempo que depois de algumas poucas horas pensando ou refletindo de forma mágica a gente vai sair completamente restaurado, curado, transformado. Claro que o Senhor pode operar e Ele opera milagres, mas eu quero trazer para vocês que parte daquilo que nós vivemos e experimentamos é consequência de nossas atitudes. Muitas vezes temos atitudes erradas e colhemos coisas que plantamos, infelizmente, né? Então também há uma jornada aí de santificação, de transformação de quem somos até a estatura de Cristo. Então, por isso que eu digo, não é para desanimar, mas é para a gente ter uma boa consciência de que parte dessa jornada de cura e de transformação requer de nós se derramar diante do Senhor mesmo, para deixá-lo transformar o nosso interior de forma completa. E muitas vezes isso nos leva a uma jornada de santificação, rumo à santificação, né? Uma jornada de transformação de vida, uma transformação de pensamento, de cosmovisão. Tudo isso que a gente é hoje foi construído durante toda uma vida, né? Então, muitas vezes respondemos às situações de forma errada. Queríamos ter certas atitudes e tivemos outras, mas nós reagimos às situações porque fomos formados de uma maneira e o resultado é quem somos hoje, né? Eu costumo dar um exemplo assim, só para a gente ter o entendimento de que muitas vezes a gente quer ser uma pessoa, mas responde de repente às situações da vida que ocorrem de repente, a gente responde de uma forma que a gente não queria e a gente fica espantado e muitas vezes bravo conosco mesmo porque a gente responde de uma forma errada, né? Às vezes com uma certa agressividade diante de uma situação da vida ou diante de uma pessoa ou diante de algo que aconteceu num ímpeto assim, ou outras vezes a gente responde de uma forma muito introspectiva. Era para a gente se posicionar e a gente se afunda, se encolhe, se esconde, né? Então as duas formas são o oposto uma da outra e a gente pode ter entendimento disso e alcançar o equilíbrio, o centro, o prumo, né? Vamos falar bastante sobre isso mais à frente. Então eu costumo dar um exemplo que seria assim: imagina um menininho fazendo birra num supermercado. Um menininho de 7, 6, 5 anos, coisa do tipo assim. Eu tenho filhas, né? Já passei por essa fase, minhas filhas hoje estão grandinhas já, mas já passei por essa fase, né? Acho que é a realidade de muitos, mas a gente pode pensar sobre isso, né? E aí a mãe tenta corrigir o filho, e aí outra vez e outra vez acontece. E imagina essa mãe vendo uma birra do filho e num lugar público, e para não haver escândalo ou piorar a situação, ela cede, né? E dá aquilo que a criança estava tanto querendo.
Não vamos culpar essa mãe, não. É uma situação hipotética, mas imagina. Aí essa criança, filho único, por exemplo, cresce dessa forma, sabendo que pode ganhar no grito, mas ela não tem entendimento disso. Foi apenas uma atitude reforçada, e isso até é objeto de estudo de um pensador chamado Skinner, né, que pensa o comportamentalismo, né, chama behaviorismo. Então, dentro desse comportalismo, os estudos com os ratinhos lá, e toda vez que os ratinhos queriam alguma coisa, eles apertavam o botão e sabiam que sempre que apertava o botão ganhava, então foi condicionado apertar botão para ganhar alguma coisa, né? A gente vê isso com os cachorrinhos e tal. Então, de uma forma inconsciente, essa atitude da criança foi reforçada e ela acha que pode ganhar, né? Sempre. E agora imagina, né? Não foi por querer, foi sem entendimento profundo, tanto da mãe quanto da criança, né? Agora imagina essa criança já adulta, né? E com esse comportamento reforçado. Aí ela tem essa atitude. Ela hoje, como um chefe de algumas pessoas, acha que pode ganhar as coisas na base do grito e da pirraça, assim, né? E se posiciona dessa forma, muito forte, né? Essa pessoa é a vítima ou o vilão? A gente tende a achar que é um vilão, né? Porque a gente só vê parte da vida dessa pessoa, mas não vê como isso foi formado, foi forjado. Então, nós somos estes também, que temos parte do nosso temperamento e parte da nossa atitude formada durante todos esses anos de nossas vidas. E muitas vezes temos atitudes erradas. E quando a gente tem um entendimento melhor de como se deu as nossas atitudes, a gente tem a chance de tentar mudar, de colocar isso diante do Senhor, pedir para que Ele nos transforme. E com o entendimento, a gente caminha uma jornada, nessa jornada de transformação de vida. E isso é muito melhor. Então, por isso que eu digo que é uma jornada e não é algo mágico, assim, que vai acontecer instantaneamente, você vai ser restaurado e vai sair depois de algumas horas aqui de bate-papo completamente transformado. Claro que o Senhor pode, mas nós, como noiva de Cristo, precisamos ter o entendimento de quem somos, né? Em Cantares, a noiva se percebe morena, mas bela, né? No sentido de queimada pelo sol, fustigada pelo sol, queimada pela vida. A pele dela estava queimada pela vida, pelo sol, pela dureza da vida. Então nós somos estas pessoas que a gente foi chamuscada pelo sol e precisamos ter entendimento de quem somos, como estamos, para deixar o Senhor nos restaurar e nos transformar. Amém? Então nós vamos embarcar nessa jornada, vamos pensar bastante sobre o nosso lado humano, vamos refletir sobre as emoções, vamos refletir também sobre a palavra de Deus, e esse é o nosso fundamento, né? Vamos desmistificar algumas coisas, e eu gosto bastante de bater na tecla da responsabilidade pessoal. E isso é tão importante que nós vamos falar disso inúmeras vezes, e a gente vai um pouco mais profundo mais à frente, mas eu quero deixar aqui para vocês bem claro de que grande parte daquilo que experimentamos é nossa responsabilidade, né? Nós temos responsabilidade de quem somos e como estamos, né? Não importa, é uma frase tão conhecida, né? Não importa o que fizeram conosco, mas como reagimos diante do que fizeram conosco, né? Situações da vida ocorrem
E a gente precisa, então, aprender a reagir melhor diante das situações da vida, ou ter entendimento para que a gente caminhe nessa jornada de aprender a reagir melhor, entendendo quem somos, como fomos formados. Parte daquilo que experimentamos também é por causa de situações que nós mesmos plantamos, né? Costumo dizer assim, que se nós plantamos pepino, nós vamos colher pepino. Se plantamos abacaxi, vamos colher abacaxi, né? Não tem como plantarmos uma semente e colhermos um outro fruto. Então, parte das situações da vida são as enrascadas que nós nos metemos, né? E nós experimentamos, então, a consequência daquilo que nós vivemos. Mas, bom, vamos falar também de bastante sobre, então, quem somos, né? Já dei um spoiler aqui, isso toca na questão da identidade. Vamos falar em quem Deus é também, conhecer Ele mais profundamente. E nessa jornada de conhecer mais a Deus, nós vamos nos apaixonando mais por Ele, vamos tendo entendimento. Então, por isso que é tão importante essa jornada de conhecer a Deus profundamente. E nós vamos ver aí o tamanho da obra da cruz, e isso é muito, muito, muito importante. Porque a gente vai entender que a obra da cruz é totalmente suficiente. Não há nada que possamos fazer que nos leve um pouquinho mais adiante nessa jornada, assim, no sentido de... Muitas vezes, olha, um exemplo, a gente está acostumado, porque no Brasil, principalmente no Brasil, que é um país mais sincretista, tem muitas religiões e a gente tem um lado muito místico, né? Mas tem aí o seu início nessa teologia que a gente importa dos Estados Unidos, mas a gente tem um costume, e a cosmovisão brasileira é dessa forma, de achar que a gente pode se livrar de coisas da vida na base do cancelamento, né? E que tudo é uma maldição hereditária e que quase tudo na nossa vida é por conta disso e também pela ação do inimigo. O ruim de ter essa cosmovisão é que as pessoas passam uma vida toda cancelando situações e cancelando envolvimentos e também orando contra um inimigo, mas na verdade as situações têm um cunho muito maior, um peso muito maior, no sentido da responsabilidade pessoal, né? Acho que é muito mais fácil mesmo a gente fechar os olhos para aquilo que a gente fez e culpar alguém, né? Culpar os antepassados e culpar também o inimigo, do que admitir que nós que erramos e nós que reagimos mal e a gente como uma ovelha mais burrinha, perdão, deixa eu ajeitar aqui, e nós como uma ovelha mais burrinha, a gente se meteu numa enrascada enorme, não é mesmo? Então, é difícil admitir, mas a gente vai nessa jornada, embarcar nesse tempo aqui, tentando entender a nossa parte nas situações da vida. Então, por isso que eu vou bater bastante nessa tecla de responsabilidade pessoal. Senão a gente vai viver uma vida cancelando situações, envolvimentos e orando essa oração nada positiva, né? E sem transformação alguma, sem mudança nenhuma das situações da vida. Então, nós temos, sim, responsabilidade e é isso que a gente vai aprender também um pouquinho, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso, tentar desmistificar, ver da onde surgiu tudo isso, né? E caminhar aí, na direção adequada. As nossas orações têm que ser mais positivas, né? E desembarcarmos desse jeito de orar negativamente, né? Temos que orar ao Senhor, dando glória. Eu costumo dizer que quando as situações estão difíceis, se você entra num quarto escuro, o que você faz? Você entra num ambiente totalmente escuro, totalmente escuro. Você entra lá e fica gritando sem parar,
para aquela escuridão bater em retirada? Ou você entra e acende a luz e aperta o interruptor, né? Então, às vezes a nossa atitude parece um pouco insana, né? A gente se depara com situações da vida e fica gritando para ela bater em retirada. Então, basta a gente deixar a luz de Cristo entrar na nossa vida e com essa luz bem forte, a luz do meio-dia, o sol do meio-dia entrando em todas as áreas escuras da nossa vida, a gente vai ter um entendimento daquilo que precisa deixar o Senhor transformar e daquilo que também precisamos entrar numa caminhada de transformação, porque porque é uma cosmovisão que foi formada em nós e nós precisamos que isso seja totalmente transformado, né? Precisamos de uma metanoia, de uma transformação de mente, de vida e de comportamento, né? Então nós vamos caminhar nisso, tá? Nesse tripé, vendo também a nossa humanidade, tem um lado mais científico, né? Eu fiz uma especialização um tempo atrás de psicoteologia. Então, alinha a teologia com a psicologia e é muito sensacional. Vou trazer também para vocês aqui, às vezes, alguma visão, uma cosmovisão, um pensamento, um olhar mais filosófico, né? A filosofia também aborda a filosofia da mente, e a filosofia da mente era a mãe da psicologia, né? Antigamente não existia essa divisão da psicologia, mas existia já a filosofia. Então a filosofia foi se desdobrando em outros ramos que ficaram independentes e hoje estão grandes e completamente independentes, mas o seu berço foi ali na filosofia, né? Então a filosofia da mente aborda esse lado emocional, né? O lado, digamos que da alma, né? Ela não usa muito o termo alma, né? É um lado mais filosófico, mas a gente tem esse lado, né? A nossa alma, o nosso, nosso jeito, as nossas emoções, então, estão dentro desse lugar que nós denominamos muitas vezes de alma, né? Então, ou o nosso homem interior, ou o nosso pensamento, as nossas emoções, o nosso estilo de enxergar e ver a vida e sentir, perceber e agir. Então, esse é o meu convite para você, né? E hoje é só uma introdução. Vamos meditar um pouquinho e eu te convido a meditar comigo no Salmo 23, hoje. Um salmo tão conhecido, né? Mas é um convite do Senhor a um tempo de descanso, de entender e reconhecer mais profundamente o que diz esse salmo, entender no convite do Senhor a um tempo, a um lugar de descanso, né? Esse lugar de descanso é um lugar já conquistado por Cristo para nós, né? É a sombra da cruz de Cristo. Ali, esse lugar de descanso foi conquistado para nós. E mesmo que a gente esteja passando por situações difíceis, ou como diz o Salmo, pelo vale da sombra e da morte, a gente pode achar descanso debaixo da sombra, né? A sombra, ou debaixo da cruz de Cristo, de tudo que Ele já conquistou para nós. Então existe um lugar de descanso para nossa alma, e não é só quando morrermos, né? Mas um lugar mesmo em Deus para os nossos dias de cansaço, de desânimo, de desvalia, de pensamentos errados, ou de desesperança. Todos nós passamos por isso, né? Há situações na vida que nos desgastam, né? Não sei quanto a vocês, mas eu já inúmeras vezes me senti extremamente cansada e com situações tão difíceis na vida, mesmo sendo crente, né? Não é uma utopia achar que quando a gente se converte os problemas vão acabar. E Jesus nos falou a verdade, né? Ele mandou a real, falou assim: no mundo tereis aflições, mas não desanime, eu venci o mundo, né? Então é uma realidade da vida a dureza dela. E a gente passa, né? Por situações extremamente difíceis na nossa vida. E a gente não precisa
viver dessa forma como uma Alice no País das Maravilhas, achando que não, que a vida tem que ser 100% boa, afinal estamos em Cristo, né? E isso até faz parte, como eu te disse, né, da cosmovisão brasileira, né? Muitas e muitas igrejas colocam esse fardo pesado nas costas das pessoas. E quando dizem que, está passando por um problema, nossa, então você deve estar em pecado, né? Ou às vezes não diz claramente, mas tem essa conotação. E as pessoas vivem de uma forma até esconder os seus problemas, o seu cansaço, o seu desânimo, com medo dessa percepção das outras pessoas. Nossa, né? Você está passando por um problema, deve ser porque pecou, né? E não, a gente vai ver que o caráter de bondade do Senhor, né? Deus não é, aquele que nos coloca em situações assim, extremamente difíceis só porque a gente errou aqui e ali, né? Não é um castigo as situações da vida pra gente. São muitas das situações são apenas situações da vida, né? Nós estamos na vida e estamos sujeitos, né? Se chove sobre todo mundo, o justo e o injusto, né? E então nós estamos vulneráveis e suscetíveis também. E como eu já falei, muitas vezes nós plantamos situações, né? E por isso nos cansamos, né? Há situações que requer de nós um esforço muito grande para a gente ficar, permanecer ou continuar bem. Então vamos embarcar nessa jornada, né? O Senhor nos convida a esse tempo de descanso. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E esse comecinho nos faz refletir. E depois a gente vai entrar mais a fundo nisso, né? Mas se o salmista fala, o Senhor é meu pastor, ele está aqui querendo nos mostrar quem Deus é, né? E quem Deus é para você? Qual a imagem você tem de Deus? Essa é a nossa primeira reflexão em cima desse salmo. Mas depois nós vamos refletir mais a fundo sobre quem Deus é. Mas quem Deus é para você? Alguém distante, poderoso, mas distante? Alguém bravo, um senhor de idade bravo, ranzinza, que atira raios quando a gente erra, que nos põe de castigo toda vez que a gente faz alguma coisa. Se a gente pisar fora da linha, joga raios. Talvez a gente esteja colocando no superlativo, mas será que a sua visão sobre Deus não é alguém assim, talvez mais distante? E aí parte do seu relacionamento com pouca intimidade não seja fruto desse olhar ou dessa cosmovisão? Porque a gente tende... Não estou te falando que você é culpado de ter uma cosmovisão errada, todos nós, a gente acabou de falar sobre isso, né? A nossa cosmovisão vai sendo formada. Nós temos a tendência de ver a Deus conforme era nosso pai aqui na Terra. Então, se o nosso pai era alguém distante, frio, bravo, a gente vai tentar ver a Deus como pai dessa forma também. Então, se a gente tinha pouco acesso ao nosso pai, a nossa tendência vai ser recorrer a Deus com mais dificuldade, né? Achando que ele é mais inacessível e ocupado. Então, essa é a cosmovisão que foi formada em nós. Então, a gente vê a Deus como pai, a gente tem esse entendimento, fala pai, né? Mas muitas vezes há uma barreira de relacionamento por causa da forma que vemos o nosso pai. Não vou colocar a culpa no nosso pai, tá bom? Nem no meu, nem no seu. A culpa é nossa. Como nós vemos, foi construído. E às vezes a gente precisa de uma jornada para desconstruir, né? Claro que muitos pais deveriam espelhar a atitude do Senhor, mas não conseguiram, falharam. Assim como a gente falha, muitas vezes nossos pais falharam.
em espelhar essa paternidade, esse exemplo do Senhor, e eles podem ter uma parte de responsabilidade, mas nós também podemos ter entendimento diante de tudo isso, podemos ter entendimento de quem somos, como estamos, né, e como vemos, como percebemos, então. Então, será que a gente não está percebendo Deus como alguém bravo, como alguém distante? E a gente vai então trilhar nesse tempo também, refletindo um pouco mais sobre quem Deus é. E conhecer a Deus é muito transformador, a gente vai refletir um pouquinho, mas numa jornada de vida, e é isso que nós temos, e é isso que a gente faz em uma igreja, a gente vai aprendendo sobre Deus, e à medida que vamos aprendendo, vamos percebendo quem Ele é de fato, e o amando mais e mais, né? E diante dessa paixão, desse amor, por entender quem Deus é, a gente se rende ainda mais e se prostra ainda mais diante do Senhor, e isso é lindo, né? Mas se o salmista fala, o Senhor é meu pastor, nós somos quem? As ovelhas do seu pastoreio, né? O salmista podia ter falado, o Senhor é meu general, e eu sou o soldado valente. Não, ele fez uma comparação aqui com um pastor e uma ovelha. Era a realidade do salmista, né? Então ele entendia profundamente essa figura da ovelha, tola, indefesa, medrosa, sem garras, né? Meio sujinhas. Um tempo atrás eu dei uma palavra para um grupo de jovens, e era um grupo pequeno, então a gente meditou juntos, né, sobre esse salmo, e eu tive a oportunidade de perceber a visão deles sobre as ovelhas, né? Então todos tinham uma visão de ovelha fofinha, branquinha, limpinha, cheirosinha, né? E elas não são assim. Tem um café numa cidade aqui vizinha, que se chama Rancho Queimado, ali tem um lugar de tomar um café, e ali atrás tem umas ovelhas, né? Então é um lugar que é campo, né? Essa cidade é bem campestre, assim, bem rural. Então tem as ovelhinhas, e quando a gente vai lá ver as ovelhinhas, elas são sujinhas, encardidas, né? Então, essa é a referência que o salmista traz, né? Somos assim, precisamos ser tosquiadas para não ficar pesadas demais. A lã delas vai crescendo, imagina com a umidade, com o sereno, aquilo vai pesando, que se elas caírem e se deitarem caídas, então com as patas para cima, o peso dessa lã pode sufocar o pulmão delas, e elas morrerem asfixiadas de tanto peso, né? E qualquer paralelo com a nossa vida não é mera coincidência, né? Então tem situações que são tão pesadas para a nossa vida que quase nos asfixiam, né? Nós precisamos de um bom pastor que vai ali tirar o peso de tudo aquilo que está nos sobrecarregando, né? As situações da vida são pesadas e às vezes a gente fica sobrecarregado, e precisamos desse cuidado do Senhor. As ovelhas também enxergam pouco e batem suas cabeças na pedra, dão literalmente cabeçadas nas pedras. A gente vai ver já um pouquinho mais isso a fundo, né? Não conseguimos dormir, temos insônia, não conseguimos viver em perfeita paz com todos, né? A gente arruma encrenca, muitas vezes a gente parece mais um bode velho, né? Que dá chifrada em todo mundo do que uma ovelhinha mansa e bonita. Então, olha a comparação, né? Tem situações da vida que nos dão medo. Tem problemas que nos atormentam, ficamos sobrecarregados, ficamos cansados com muita facilidade, desanimamos, né? Nem sempre somos doces, sorridentes, alegres e bem-humorados, né? Há dias maus em nossas vidas, né? Há dias péssimos em nossas vidas. E somos estes, né? Precisamos ter
Precisamos ser vulneráveis e ter a coragem de admitir. Eu gosto muito de um autor que chama Brennan Manning, e ele, acho que no livro O Impostor que Vive em Mim, ele diz isso, né? Eu vou parafrasear o que ele disse. Ele diz que o evangelho é para os fortes, é para os inteligentes, é só para os fortes e para os inteligentes, que sabem que são estúpidos e miseráveis, né? Então nós precisamos admitir que somos estes, muitas vezes estúpidos e miseráveis. E é difícil admitir, tem que ter a força para admitir que é fraco. Tem que ter uma força grande para admitir que é fraco diante das pessoas. Então somos estes, né, que estamos aqui hoje reconhecendo e admitindo essa fraqueza que há em nós, essa humanidade, essa pequenez que existe em nós, né? Nem sempre conseguimos ser pessoas perfeitas, maravilhosas, sorridentes, bem-humoradas. Muitas vezes a gente morde, a gente dá uma cutucada, a gente reage de uma forma que não precisaríamos reagir, não é? Se estivéssemos 100% bem todo o tempo. Então, nesse tempo da nossa alma mais cansada, existe um lugar, existe campos verdejantes e águas tranquilas para nós, à sombra de tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz. Isso que é o maravilhoso, entender esse lado maravilhoso do bom pastor. O caráter de Deus é um caráter de bondade, e vamos enfatizar bastante isso aqui. Vamos caminhar numa trajetória aí de entender o tamanho da obra da cruz e todo o viés aí maravilhoso do caráter de Cristo, né? Quem ele é, para nós nesse tempo de restauração, né? Da alma, restauração daquilo que foi deformado, né? Éramos para ser sujeitos integrais, mas o pecado entrou, né? Na vida do ser humano e deformou a imagem de Deus em nós, né? Nós precisamos refletir a imagem de Deus e caminhar nessa transformação. Então, já que o pecado deformou essa imagem, nós precisamos caminhar rumo a essa imagem de Deus, né? E qual a barra é alta, né? É até a estatura de Cristo. Então, é uma caminhada mesmo de transformação. E a gente tem que ser bem vulnerável e admitir isso, né? Onde estamos, né? O que fizeram conosco e agora o que vamos fazer com tudo isso que fizeram conosco, né? Onde a gente caminhou, por onde andamos, como os nossos pés se sujaram, e vamos nos colocar diante de Deus aqui, pedindo para que Ele nos limpe, nos restaure, nos transforme cada dia mais. Então, continuando, né, muitas vezes a gente parece mais com um carneiro bravo mesmo, a gente se mete em encrenca e precisa da ajuda do Senhor para nos virarmos, né? Nós somos esses tolos, cheios de medo, mas o Senhor é um bom pastor, né? E nada vai nos faltar, né? A gente pode caminhar em confiança, entendendo que Deus é um Deus Pai e que Ele não vai deixar nos faltar nada que realmente importa, né? Então a gente pode entregar para Deus também toda a nossa insatisfação, os nossos medos, a nossa ansiedade, a nossa insegurança e desenvolver um coração grato, sabendo que Ele está cuidando de tudo, né? E Ele nos faz andar, então, e nos faz repousar em pastos verdejantes, né? As ovelhas não conseguiam achar lugar de descanso e nem achar um bom pasto para se alimentarem, né? Então o Senhor é esse que nos conduz a esse lugar de descanso, nos faz deitar em seu trabalho já terminado na cruz. Ele tem um lugar para nossa alma, um lugar tranquilo, cheio de graça, de misericórdia, um lugar de amor, um lugar que a gente pode descansar nele. E Ele nos guia a esse lugar, Ele nos leva a esse lugar, né?
um lugar de águas tranquilas, um lugar sem preocupação, entendendo o senhorio de Cristo sobre todas as coisas, né? O poder dele sobre todas as situações, né? Nada foge do controle do Senhor, ele é completamente soberano. Ele está no controle de tudo, não existe esse embate que ele tem que lutar, não, ele é soberano, ele é maior do que todas as situações e nós podemos confiar nele, no seu poder, na sua soberania e na sua bondade sobre nós, né? E aí a gente pode entrar nesse lugar onde o desespero acaba, porque a gente sabe que apesar das dificuldades, nós não estamos sós. Nós temos esperança porque sabemos que Ele está no controle, né? Ele é o nosso socorro e nós não estamos sozinhos, né? Ele pode nos guiar e nos guia, né? Como bom pastor, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, né? Então, nesse lugar, a gente pode entregar os nossos pecados, as nossas fraquezas, nossas misérias diante dele e sermos totalmente vulneráveis. Quero te convidar para nesse tempo você ir anotando aí no seu caderno, num papelzinho. Não há nada místico, tá? Nesse tempo que estivermos juntos, vai anotando sempre tudo aquilo que você quer aprender e que é importante num papel de lado, todas as situações ruins da sua vida, as pessoas que, então se estamos falando que somos encrenqueiros e que nos metemos em confusão, por exemplo, vai anotando as pessoas que vierem à sua cabeça, todas as vezes que você agiu mal, reagiu mal, ou que agiram de uma forma ruim contigo, e que isso às vezes vem em volta à sua mente, como um pensamento atordoante, fica voltando muitas vezes, as situações que você foi vítima ou vilão, né, querendo fazer o bem, né, mas agiu de forma errada, vai anotando para depois essas anotações aí mais pessoais de tudo isso que te aflige a alma, a gente possa entregar para o Senhor. Não é nada místico, aí quando for rasgado vai acontecer algo, não, é só para trazer a mente mesmo, tá? Claro que o Senhor pode sim, né? O Senhor pode transformar nossas vidas, Ele é poderoso, mas também é um tempo de tomada de consciência, e é um tempo que a gente vai tomar conscientemente atitudes, então Deus vai trazendo, o Espírito Santo vai trazendo à mente essas situações, vai anotando para depois a gente ter a oportunidade de orar e de colocar isso tudo diante do Senhor, tá bom? Então, Ele nos guia por veredas da justiça, por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, né? Muitas vezes é necessário a gente ter a experiência de andar pelo vale da sombra e da morte, experimentar situações difíceis, para a gente poder dizer aquilo que o salmista disse, porque Tu estás comigo, né? Então, há situações difíceis de vida, sim, né? Nós entramos em cada enrascada, né? E muitas vezes não conseguimos sair delas com muita facilidade. Mas o Senhor nos guia, Ele, com sua vara e o seu cajado, né? Então, tem os dois lados, né? O lado que tem aquela curva, né, pode puxar a ovelhinha assim pelo pescoço quando ela se enfia em algum buraco, né, ou dar uma cutucada para que ela prossiga adiante, né. Eu costumo falar que eu gosto muito de uma filósofa que chama Dory, lembra a Dory do Procurando Nemo, do peixinho? Ela diz assim, olha que apesar de ser um desenho, é uma lição de vida, por isso que eu brinco que ela é uma filósofa e eu gosto dela. Ela esquece todo o tempo as coisas nossa, seria tão maravilhoso se a gente esquecesse assim, né, das situações da vida que nos afligem. E ela prossegue, e ela fala, continue a nadar, continue a nadar. Então, isso é um exercício que a gente tem que aprender, né? E a gente vai aprendendo com o tempo a continuar a vida. A gente precisa continuar a nadar. E esquecendo das coisas que para trás ficam, a gente prossegue rumo ao alvo, né?
ao prêmio da soberana vocação. Então, continuemos, né? A vida continua, sigamos adiante, cheios de esperança, sabendo que Deus é um Deus bondoso, confiantes no amor dele, no poder e na soberania do Senhor, né? Confiantes na condução dele sobre nossas vidas. Ele não perdeu o controle. Saiba que Deus não perdeu o controle das nossas vidas. É natural o nosso cansaço, mas a gente pode confiar, entregar o nosso caminho a Ele, entregar os nossos problemas a Ele, e mesmo que a gente esteja andando pelo vale da sombra e da morte, a gente vai poder falar, porque Tu estás comigo, né? Eu continuo porque Tu estás comigo, eu estou alegre e satisfeito porque Tu estás comigo, eu não tenho medo mais porque Tu estás comigo, né? E medo, quero dar uma perspectiva também mais humana sobre o medo, né? Para a gente não entrar naquela coisa também, naquela visão ou cosmovisão brasileira de que do espírito do medo, né? Tem um viés do medo que é muito natural do ser humano. Se nós não tivéssemos medo, nós entraríamos muito mais enrascadas. Então tem um lado do medo que é positivo. Se não tivéssemos medo, tentaríamos enfrentar leões, onça pintada, andaríamos no meio das cobras. Mas o medo, ele nos dá uma atitude mais conservadora, nos faz andar de uma forma mais conservadora diante das situações. Então, esse é um lado positivo do medo, nos dá um freio, né? E isso é importante, senão tem pessoas mais impulsivas que certamente entrariam em enrascadas, né? Outro lado, outro viés do medo em nossas vidas é por causa de tudo aquilo que foi construído, né? Um exemplo. Uma pessoa que se envolveu num acidente grave de carro, ela pode desenvolver um medo de andar de carro ou de dirigir de novo, né? Então, aí ela precisa entrar numa jornada de desconstruir esse medo e construir novamente uma visão sobre o dirigir, sobre o trânsito, né? Então, tem situações da vida que nos fazem temer entrar nelas novamente. Então, se alguém já viveu muitas situações na área financeira, principalmente como empresários, não é fácil ser empresário no Brasil, né? A gente tem como um sócio maior o governo, né? O leão, os impostos. Então, se a pessoa foi empresária e quebrou algumas vezes, ela vai ser mais receosa ao tentar entrar nesse ramo novamente, né? Ao tentar empreender novamente. Então, se a pessoa já, por exemplo, foi vítima de algum tipo de abuso sexual, ela vai temer entrar em relacionamentos, né? Vai entrar com mais cautela e mais precaução. Então, o medo, muitas vezes, faz parte da nossa alma por causa de tudo aquilo que foi vivido. Então, por isso é importante a gente perceber que as coisas que a gente teme e entender o porquê a gente tem essa visão, essa cosmovisão, o que a gente já experimentou, o que a gente já vivenciou, e colocar essas situações diante de Deus e permitir que Ele derrame a cura dele sobre nós e que a gente revisite esse lugar com essa nova ótica, então, do cuidado de Deus, da cura de Deus sobre nós. Então, nem todo medo é algo que você vai expulsar e falar, acabou, né? Tem coisa que é construído na nossa alma por causa daquilo que a gente viveu. Então, é uma jornada de desconstrução para construir uma visão nova. Por isso que é importante uma metanoia, né? Uma transformação da mente. E o nosso tempo aqui é para isso também. À luz da palavra de Deus, a gente se perceber profundamente, perceber tudo aquilo que nos machucou, tudo aquilo que nos feriu, tudo aquilo que construiu a nossa visão e tudo aquilo que construiu quem nós somos hoje,
para que a gente coloque as situações ruins diante de Deus e permita que Ele nos transforme, né? Transforme essa realidade de nossas vidas e o jeito como reagimos. Então é um tempo mesmo, né? Podemos confiar no Senhor, entregar o nosso caminho a Ele, confiar na condução dEle, confiar na vara, no cajado do Senhor que nos conduz e nos tira das enrascadas, confiando que Ele está conosco, né? E que há um lugar de descanso para as nossas almas. Amém? Vamos continuar aqui. É difícil, mas a gente pode falar, assim como o salmista falou, mas tu estás comigo e não temerei mal nenhum, né? Não é à toa que na Bíblia tem 365 vezes não temas, né? A gente pode confiar no Senhor e ir apesar do medo, né? Então, coragem não é ausência total de medo, é conseguir ir apesar do medo, vencendo o medo, vencendo as barreiras, vencendo o cansaço, vencendo o desânimo, né? Nós estamos protegidos na liteira do Senhor, assim como a noiva de Cantares, né? O Senhor está no controle de tudo, de tudo. Ele não perdeu o controle da nossa vida, né? E Ele é um bom pastor que nos conduz. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Quantas vezes, né, nós nos sentimos sós, e essa é uma dureza da vida, esse é um ponto que fere bastante o ser humano, né, se sentir sozinho, se sentir inseguro, sentir que, apesar de ter uma multidão ao redor, ninguém se importa, sentir que as pessoas não são sensíveis à sua dor e que no meio da tempestade, esse sentimento de solidão, de impotência, é muito ruim, né? Então, é bom poder confiar no Senhor e entender que nesse tempo o Senhor nos consola, né? Nós não estamos sozinhos e que Ele está conosco. E como eu já disse, né? É preciso experimentar a solitude para a gente poder dizer o que o salmista disse, né? Mas tu estás comigo, né? A gente pode experimentar uma vida de relacionamento verdadeiro com o Senhor. Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. Vamos entrar de novo aqui no exemplo da ovelha, né? As ovelhas, o pastor derramava o óleo sobre a cabeça das ovelhas porque elas ficavam atormentadas com as moscas que ficavam ao redor do ouvido, da cabeça delas. E quando ficavam atormentadas demais, elas batiam com força a cabeça nas pedras para tentar se livrar daquelas moscas, né? Então, olha, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Muitas vezes a gente dá cabeçada, né? E as ovelhas então davam cabeçadas nessas pedras para tentando se livrar das moscas, né? Aquele barulho que atormentava a vida delas, e elas iam se machucando, ficavam cheias de feridas. Então aí o pastor derramava o óleo para curar aquelas feridas e espantar aquelas moscas, né? E nós somos estes, né? Que damos cabeçadas e ficamos feridos, né? Tem coisas que nos atormentam. O que tem te atormentado? O que tem te tirado o sono? O que tem te machucado? O que te machucou? O que te feriu? O que feriu sua alma? O que está no seu coração? Quais são os pensamentos atordoantes da sua mente? Quais são as pessoas que ficam revisitando a sua mente, que você acha que precisa de uma reparação daquilo que foi feito com você? Ou será que fizemos algo para alguém e isso também pesa sobre nós, um sentimento de culpa, né? O que tem te afligido a alma?
as situações pesadas da vida, talvez problemas grandes de relacionamento, problemas no casamento, ou problemas familiares, ou problemas financeiros, ou problemas na área da saúde. O que tem te afligido, te atormentado e quais pensamentos são recorrentes e atordoantes em sua mente? Deixa o óleo do bom pastor, deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, derramar, deixa Deus derramar o bálsamo sobre suas feridas, sobre sua mente, sobre sua alma, sobre suas emoções nesse dia. Amém? Nós precisamos da cura do Senhor, e esse é um convite. Vinde a mim, né, todos que estão cansados e sobrecarregados. Esse é o convite do Senhor para um tempo de descanso, um tempo de refrigério, um tempo diante do Senhor mesmo, para que a gente possa receber a cura, né? A generosidade em Deus, a bondade, né? O nosso cálice pode transbordar. Ele é um Pai de amor, um Pai que derrama esse amor extravagante por nós, um Pai cheio de misericórdia, graça, amor e bondade sobre nós, né? E aí a gente pode entender e caminhar no último versículo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida, né? A bondade dele está sobre nós. Ele nos ama, não desiste de nós, né? A misericórdia, a graça está sobre nós. Ele é um Pai bondoso. E o convite dele é esse, né? Podemos nos achegar a ele. Há na cruz um lugar de descanso, um lugar que podemos achar pastos verdejantes, águas tranquilas, um lugar de amor, um lugar que ele nos entende, um lugar que a gente pode ser vulnerável, transparente, honesto, que a gente pode ser a gente mesmo, que a gente pode se derramar diante do Senhor, que não vai haver julgamento nenhum, pelo contrário, vai haver acolhimento, né? Eu tenho 2 filhas já grandinhas, uma de 15, outra de 22, e eu gosto tanto quando elas se achegam a mim, eu e meu esposo, né? Quando elas se achegam a nós, assim, e deita no colo, e a gente faz um carinho na cabeça, e elas compartilham a vida, as durezas, as coisas boas, né? Então a gente pode ter esse tempo de deitar no colo do Senhor, compartilhar as nossas dores, o nosso cansaço, que a gente pode se achegar nesse lugar tranquilo de paz, de amor, de esperança, que a gente vai ser entendido, que a gente vai ser amado, confortado. Amém? Espero que tenha sido um tempo abençoador. Entraremos em muito mais detalhes rumo a essa nossa transformação de vida, restauração, esse alinhamento das nossas emoções, de quem somos, das nossas reações diante do Senhor. Entregue ao Senhor todas as situações que aconteceram contigo, para que o Pai possa derramar a cura, o bálsamo, o óleo dele sobre você. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.